Saudações, soberanos e soberanas. Prazer ter vocês aqui com a gente, nosso canal de notícias de São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um vídeo aí. Vídeo difícil hoje, pós-eliminação da Copa do Brasil, para aquele time ridículo do Atlético Paranaense. A gente conseguiu o feito de ser eliminado para esse time medíocre de segunda divisão que, se bobear, vai cair para a terceira. Mas antes da gente começar, se inscreve aí no canal, deixa um like aí para dar uma força pra gente, compartilha o vídeo com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. Como vocês sabem, né, a gente foi eliminado ontem pelo Atlético Paranaense, depois da gente ser simplesmente assaltado novamente no mata-mata. Segunda vez esse ano que São Paulo disputa o mata-mata, segunda vez que a gente é eliminado por roubo. Não tem outro nome para chamar isso. Tô até agora esperando alguém me mostrar onde é que o Rafael tocou no atacante do Atlético Paranaense para ser expulso. Mas enfim, já foi. A gente teve problemas escancarados nesse jogo, né? A partir do momento da expulsão. A gente não conseguiu jogar, o juiz atrapalhou demais, picotou muito o jogo. O juiz estava perdidinho em campo, é um juiz que não é FIFA. A gente já sabia que esse juiz poderia dar problema, que é um juiz fraco, um juiz que mesmo lá em Minas Gerais ninguém gosta dele, o Cruzeiro, o Atlético, ninguém quer que ele apite os jogos deles lá. E aí, São Paulo não faz nada, a diretoria do São Paulo não faz nada, não briga para mudar o juiz, não briga para mudar o VAR nem chamou, tudo bem o juiz ter dado a expulsão, mas a gente esperava que o VAR ia recomendar a revisão. O VAR nem se posicionou, nem chamou o juiz também, quer dizer, são dois incompetentes, a verdade é essa. Dois não, né? Tem um monte lá na cabine de VAR. Deu no que deu, São Paulo se segurou até onde deu, mas aí depois, na hora que entrou o Leozinho lá na lateral direita do Atlético Paranaense, o Enzo Dias não conseguiu marcar ele. O Capelano já tinha falado, eu vi o vídeo dele antes do jogo, e ele tinha pedido para o Odair Helma entrar com esse jogador, que ele tinha certeza que o Enzo Dias não ia dar conta de marcar ele, e a hora que eu escutei que o Leozinho ia entrar, eu falei, fudeu. Dito e feito. O Capelani conhece o Atlético Paranaense muito bem e ele estava corretíssimo na análise dele. Infelizmente não deu para o São Paulo. Eu queria que o São Paulo passasse só por causa da sacanagem do Atlético Paranaense que ele fez com o negócio dos ingressos. Agora a gente tem que aguentar a zoação, eles falando que agora eles sabem por que, que o São Paulo foge do Caldeirão, como se eles tivessem tido algum mérito nessa passagem deles para as quartas de final da Copa do Brasil. O único mérito que eles tiveram foi fazer o gol, mas com o Jandrei no gol fica fácil. Chega a ser engraçado ver os caras tentando tripudiar em cima da gente depois do jogo que eles fizeram, entendeu? Os caras, desde os 3 minutos do primeiro tempo, com um jogador a mais, em nenhum momento conseguiram impor jogo em cima do São Paulo. O São Paulo contra juiz, contra um jogador a menos, ainda assim conseguiu se segurar, conseguiu fazer um gol, mas estava impedido com o Luciano, que ia acabar com essa festa deles. Só que o São Paulo foi incompetente, né? Principalmente por causa da diretoria do São Paulo, que não traz os reforços, mantém o Jandrei por pouco tempo, pelo jeito, como goleiro reserva do São Paulo, que não tem condições, a gente já sabe que não tem condições de atuar pelo São Paulo. Todas as vezes que entrou, comprometeu. Entrou no primeiro jogo, tomou aquele gol por baixo das pernas, que eu tenho certeza que fosse outro goleiro, pegaria. Tomou um gol ontem que qualquer goleiro um pouquinho melhor teria pego também, tivesse uma envergadura um pouco maior, teria pego mesmo desviando, porque não desviou tanto assim que quebrou as pernas do goleiro. Daria para ter pego. Mas não vou jogar a culpa toda no Jandrei. Apesar de tudo que ele fez depois batendo pênalti. Ai, que vergonha alheia do Jandrei batendo pênalti. Enfim, a gente sabe agora que se a diretoria não tomar uma decisão, e parece que vai tomar, eu vou falar para vocês já. A panelinha que gosta do Jandrei, vulgo Luciano, o Alan Franco, que são super amigos deles, vão causar problema pro Crespo, vão começar a dar problema ali. Então, a gente espera que a diretoria faça alguma coisa como está prometendo fazer. Perdemos, não batemos a premiação, isso complica as coisas para o São Paulo. São Paulo já teria que vender um outro jogador, talvez tenha que vender mais de um, ou vender bem, que é difícil para gente ultimamente. Enfim, foi um jogo para acabar com a vida mesmo. É complicado, complicadíssimo.
Mas enfim, né? Temos problemas maiores no momento. Mas primeiro vamos falar da parte boa, né? São Paulo está negociando um empréstimo do Jandrei com o Juventude, tá? O Juventude demonstrou interesse em ter o goleiro por empréstimo até o final do ano, com opção de compra. É, até onde eu sei, pelo que eu fiquei sabendo aqui, já tá certo, ele vai ir mesmo para o Juventude e não vai ser nem relacionado para o jogo contra o Vitória. Vai o Yang como goleiro reserva. Então, assim, o Jandrei é carta fora do baralho. O Crespo não vai utilizar mais o Jandrei. A diretoria está tentando dar um jeito de não jogar tudo nas costas do treinador, entendeu? Porque eles sabem os jogadores que eles têm, eles sabem das panelinhas e eles sabem que se o Crespo assumir essa tirada do Jandrei, vai dar problema no elenco. Vai dar problema no elenco. Então a diretoria tá negociando esse empréstimo. Então, se Deus quiser e abençoar, nós não teremos mais que ver o Jandrei esse ano, pelo menos, no gol do São Paulo. Pode ser muita gente boa, não estou falando aqui do pessoal do jogador, me entendam bem, eu não conheço o cara, todo mundo diz que o cara é super gente boa, eu não duvido de nada disso. Estamos falando do profissional. Jandrei não tem condições de ficar no gol do São Paulo. Ponto. Outro problema. Arboleda passou por exame de imagem, foi constatada uma lesão no músculo do fêmur da perna esquerda dele. Então o Arboleda está lesionado, está fora do jogo contra o Vitória no final de semana no Brasileiro. Muito provavelmente fora também do jogo da Libertadores, o jogo de ida lá contra o Atlético da Colômbia. São Paulo não divulgou data de retorno, como sempre, né? Parecia que tinha mudado um pouco o modo de fazer as coisas, mas agora já voltou ao normal. E pasmem, pasmem, pasmem. São Paulo, o São Paulo. Ai, cara, eu não consigo ficar sério pra falar isso, mas o São Paulo está. São Paulo está falando com o Sassuolo para conseguir um novo empréstimo do Juan Tressoldi. Não, não é brincadeira, cara. Não é brincadeira. O São Paulo, depois de chegar em tudo certo, a negociação tá tudo certa, o jogador já está recuperado. O São Paulo simplesmente falou que não tinha condições de arcar, não ia ter dinheiro para comprar o jogador depois do empréstimo, desistiu do negócio na imagem do seu Casares. E o São Paulo agora está entrando em contato com o Sassuolo para tentar o empréstimo do Juan Tressoldi com opção de compra novamente. Socorro, meu Deus, socorro! O São Paulo está entregue na mão de incompetentes que não sabem o que estão fazendo. Socorro, cara, socorro. Sinceramente, me desanima, cara, me desanima, me dá vontade de chorar, cara. Desanima. Desanima muito, cara. Desanima muito. Eu não sei nem o que comentar sobre isso, cara. Você tinha o cara na mão, tava tudo certo, o jogador queria ficar, o staff de jogador conseguiu tudo que o São Paulo pediu para ele ficar. O São Paulo dispensou e agora tá entrando em contato para pegar o cara de novo. Eu vou falar o que para vocês? Eu não vou falar nada, cada um tira suas próprias conclusões. Vamos falar sobre a entrevista coletiva do Crespo após a eliminação ontem. O Crespo falou que estava mais preocupado com a lesão do Arboleda do que com a eliminação em si. Eu entendo perfeitamente. Muito, a gente não tem um zagueiro reserva, então é muito mais preocupante. O Alan Franco também saiu puxando a perna. Até agora a gente não teve nenhuma resposta sobre o Alan Franco, então eu creio que está tudo bem. Mas ele saiu puxando a perna. Aí você imagina se a gente perde o Arboleda, que já é confirmado, e o Alan Franco. A gente vai com quem? Ferrarese, Sabino e quem? Enfim, aí o Crespo falou na coletiva que estava mais preocupado com a lesão do Arboleda do que com a eliminação. É, Quando ele foi perguntado sobre a análise do jogo, ele falou que não tem o que analisar, porque não teve jogo. Realmente não teve jogo. A verdade é essa. O jogo foi todo picotado. É, Enfim,
A expulsão com 3 minutos do Rafael, que acabou com o jogo, acabou com o nosso jogo. E aí o Crespo falou que não queria falar de arbitragem, que ele não pode falar, não podia falar na hora se foi falta ou não, que só o que ele podia falar que aconteceu e que é fácil analisar que esse cartão vermelho do Rafael mudou tudo. Que qualquer coisa que o São Paulo pensava em fazer, acabou ali, entendeu? O Rodriguinho tinha entrado jogando, a gente já perdeu o Rodriguinho quando o Rafael foi expulso para poder entrar o Jandrei no lugar. A gente entrou com um goleiro que a gente sabe que não tem a mínima condição de trabalhar no São Paulo. E é isso aí. E aí depois, sobre a eliminação, ele falou também que a primeira coisa que tem que fazer é colocar os pés no chão, que é claro, que é dolorido, que ninguém queria ser eliminado, mas que tem que colocar os pés no chão, que o time do São Paulo não é horrível agora, assim como não era fenômeno antes, entendeu? Que ele quis falar dos 880 que às vezes acontece, né? É claro, eu acho que ninguém aqui tá achando que o time do São Paulo é horrível porque foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Esse sim é um time horrível. Mas a gente foi prejudicado. Meu, você perde um. Se você perde um jogador de linha, já joga 90 minutos sem um jogador de linha, já fica difícil. Agora, se você perde o goleiro, cara, é praticamente impossível, né? A não ser que você tenha um goleiro reserva à altura, o que não é o nosso caso, pelo menos não na reserva direta, né? Tomara que agora isso mude. E aí ele falou da lesão do Arboleda, que ele estava preocupado com isso, que ninguém gosta de ser eliminado, mas pela forma que foi, que tem que ver que o São Paulo foi um time que lutou até o final, que batalhou todas as bolas, que sabe da dificuldade do campo, do adversário, do 10 contra 11. Que aconteceu, que a gente tá fora, mas tem que levantar a cabeça e seguir. A gente ainda tá na Libertadores, a gente ainda tá no Brasileiro, tem que seguir com o que a gente tem. E é isso, cara. É isso. Não tem muito o que fazer agora. É seguir em frente, continuar ganhando no brasileiro para se ver longe de vez e tentar alguma coisa na Libertadores e rezar para a diretoria do São Paulo trazer os reforços pro técnico, porque do jeito que tá, não dá, gente. A gente perde um jogador, acaba o time. Você não tem peça de reposição. É um absurdo, cara. É um absurdo. E com isso, como eu falei, o São Paulo descumpriu a meta, né? A meta da Copa do Brasil era as quartas. A gente perdeu aí praticamente 5 milhões só por essa não ida às quartas de final. Perde a bilheteria também que teria nas quartas de final no Morumbi. Ou seja, o São Paulo está lotado de dívida, não está conseguindo cumprir, porque já não conseguiu cumprir também a chegada na CM do Paulista, ou era final, não lembro agora. A gente não está conseguindo cumprir os objetivos desportivos do que foram colocados no final do ano, e isso quer dizer menos dinheiro em caixa, e isso quer dizer mais jogador tem que ser vendido para a gente fechar no azul no final do ano. A verdade é essa. Então, a perspectiva do São Paulo não é boa. Não é boa, não é boa. São Paulo vai ter que, caso realmente o Alan Franco tenha alguma coisa, provavelmente vai ter que jogar com o Negruti, que está sendo treinado pra zaga. O cara não consegue espaço nem como volante, vai ter que jogar na zaga, se for o caso. Patrick pela esquerda, para ser o reserva. Complicado, gente, tá complicado, tá muito complicado. Ou essa diretoria de São Paulo começa a se mexer, ou o nosso ano vai ser terrível, cara. Vai ser terrível. O Crespo ainda na coletiva falou sobre não conseguir, a gente não conseguir fazer um gol de pênalti, que é uma coisa absurda, terrível, sem explicação. Ele falou que não tem como explicar isso, que é a sensação de cada jogador e que tem pouco tempo e muita coisa para arrumar. Tem que trabalhar o tema pênaltis, ou seja, vai ter que treinar isso, que é uma situação muito particular. E ele falou que achava muito difícil falar depois de 3 erros, que não achava correto falar isso, que jogaria mesmo a culpa nos jogadores que erraram, né? Sabino, quem que foi? Nossa, eu até tô com tanto ódio que eu até esqueci quem bateu. O Sabino, o Tapia e por último, o Jandrei. Jandrei que teve a coragem depois de tomar 2 gols do Atlético Paranaense, um no primeiro jogo, um no segundo jogo. Depois de tomar 2 gols,
Depois de não catar nenhum pênalti nas cobranças do Atlético Paranaense, dois não foram bem cobrados, só um que o último, que o cara bateu lá, acho que não lembro se foi o último ou o penúltimo. Foi o último. O cara bateu na bochecha da rede, aquele ninguém ia conseguir catar. Agora os outros dois eram passíveis de ser defendidos. O Giandray não conseguiu funcionar como goleiro e foi resolver bater o pênalti. Quer dizer, você vai falar o quê? E aí, para terminar, o Marcos Antônio falou que o São Paulo é um time que tem guerreiros, que não vai se abalar com isso. As palavras dele foram que não podemos deixar a derrota de hoje nos abalar para a sequência, que é com certeza. Claro, estamos tristes, a gente queria continuar na competição, mas é assim mesmo o futebol. Agora é levantar a cabeça, seguir em frente e vamos continuar fazendo o nosso melhor para as outras competições. Essas foram as palavras do Marcos Antônio. Aí, como eu falei para vocês, a gente tem o jogo no sábado pelo Brasileirão contra o Vitória, obrigação de ganhar. Vitória, o Eric, que está sendo o destaque do Vitória, ele não vai poder jogar contra a gente. Até poderia, mas o Vitória teria que pagar uma multa de acho que de 1 milhão, se eu não me engano, para o São Paulo. Eles já pagaram 1 milhão pelo empréstimo, teria que pagar mais 1 milhão. E o Vitória já avisou o São Paulo que não vai utilizar o Eric. Provavelmente eles vão vir fechado para jogar por uma bola, vai ser um jogo difícil, a gente não sabe se vai ter zaga para jogar esse jogo, se vai ter que mudar esquema, não tem tempo para treinar até lá. Vamos torcer para o Lucas Moura já ter alguns minutos nesse jogo e esteja bem, principalmente que ele esteja bem. E depois a gente tem o jogo de ida do Atlético Nacional, eu acho que é na quarta-feira, se eu não estou enganado, pelas oitavas da Libertadores, que é lá na Colômbia. E no decorrer dos dias aí a gente vai falar mais sobre esses jogos. Eu sei que você não deve estar com saco nenhum para ouvir sobre São Paulo hoje, mas a gente ama esse time sempre na vitória e na derrota. E é isso aí. Muito obrigado para quem está aí, pela audiência. Obrigado pelo pessoal que está se inscrevendo no canal. A gente está tendo sempre aí inscrições. Eu agradeço muito pela confiança e pelo prestígio. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo. Vamos dar a volta por cima e não vamos ser um bando de bunda mole, hein?